E aí, pessoal? Bem-vindos ao Olhos Fechados. Relaxe, apague as luzes, feche os olhos e deixa eu te contar essa história. Antes que você pegue no sono, me conta, de onde você está me escutando? Gosto de saber até onde minha voz consegue chegar. No ano de 1249 a.C., no norte da Grécia Antiga, Licaon, rei de uma região posteriormente conhecida como Arcádia, desafiava os deuses com sua crueldade. Estrangeiros que pisavam em seu reino eram sacrificados a mando do tirano. No entardecer avermelhado, sobre um penhasco onde as rochas perdiam a cor escondidas sob o sangue espirrado das degolas comandadas por Licaon e seu punhal de oferendas, os corpos despencavam com suas cabeças separadas do tronco. Aqueles que não morriam pela lâmina fria eram jogados em um mar de pedras pontiagudas. O cor dos desesperados ecoava pelo vale. Berros de agonia fizeram tremer os pilares de mármore no passo divino do Monte Olimpo. O choro daqueles que morriam para satisfazer os desejos sádicos de um tirano incomodou Zeus em sua morada. Diante dos rumores sobre as atrocidades de Licaon, a divindade suprema decidiu intervir. Disfarçou-se como um simples mortal e desceu da casa dos deuses em uma manhã enevoada, vestindo trapos simples e carregando apenas um cajado gasto. Zeus caminhava silencioso pelos caminhos de pedra da Arcádia, observando cada gesto do tirano, cada olhar de terror nos olhos dos que tinham a infelicidade de cruzar seu caminho. O rei, alheio à presença do deus, ria de suas próprias atrocidades. Mais um estrangeiro para saciar os deuses, gritava, empunhando o punhal com mãos manchadas de sangue. Zeus aproximou-se do rei, agora como um viajante fatigado. Meu senhor, disse com voz calma, ouvi falar de suas festas e da comida que oferece aos deuses. Calmo ergueu uma sobrancelha. E o que um simples mortal sabe sobre sacrifícios? Zombou, inclinando-se sobre a vítima recém-chegada. O deus sorriu por baixo do capuz. Posso provar se o senhor é realmente generoso com seus convidados. Sem perceber, Licaon ofereceu sua própria crueldade como convite. O banquete estava prestes a começar. Uma taça de vinho, rubro como sangue fresco. Seus olhos negros varriam o salão, buscando o viajante, procurando o instante perfeito para a lâmina. Zeus, mesmo disfarçado, sentiu cada passo do tirano, como uma onda de tensão que fazia o ar tremer. Os convidados riam, dançavam, ignorantes da sombra da morte que se aproximava. O rei parou diante do viajante. Então é você, o grande Zeus, ou apenas um mendigo sujo que ousa enganar os crédulos? O deus ergueu os olhos e, por um instante, a luz das tochas refletiu algo que ninguém mais podia ver. Um brilho antigo que queimava mais forte do que o ouro do palácio. E ainda assim, nada disse. Licaon sorriu convencido de sua astúcia. Que vença a verdade, disse, empunhando o punhal. Mas antes que pudesse dar o golpe, o salão próprio pareceu silenciar. As velas tremeluziam, os cânticos cessaram e um frio sobrenatural percorreu os corredores, subindo pelas colunas de mármore. Zeus deu um passo à frente. Nada aconteceu, mas algo pairava no ar. Os olhos do rei se arregalaram. Ele sentiu pela primeira vez o peso daquilo que jamais poderia controlar. O banquete continuava ao redor, mas o tempo parecia estagnar para o tirano. Cada risada agora parecia distante. Cada gesto dos convidados parecia deformado, como refletido em água turva. E então, uma sombra se ergueu atrás do viajante. Não era apenas Zeus disfarçado. Era o presságio do castigo que estava por vir. O rei caiu de joelhos sobre a terra fria. Seus gritos rasgavam o silêncio da noite, mas ninguém podia ajudá-lo. Zeus aproximou-se, os olhos brilhando como o próprio fogo do Olimpo. Tu ousaste desafiar os deuses e provocar sangue inocente, rugiu. As mãos atrofiadas de Licaão tentavam tocar algo, qualquer coisa, mas não havia salvação. E então a transformação começou. Seu corpo retorceu-se, os ossos estalaram, a pele se enrijeceu e o coração pulsou com um ódio primitivo. Quando a dor finalmente cessou,
O que restava não era mais um homem. Era uma criatura terrível, metade lobo, metade humano, condenada a vagar eternamente pelas planícies da Arcádia. Um monstro que carregava a lembrança de cada ato cruel, cada grito, cada lágrima derramada. O vento sibilava pelos campos, carregando os uivos da criatura, que ecoavam até as montanhas e vales. Os aldeões que sobreviveram jamais esqueceram aquela noite. E contam que nas noites de lua cheia, alguém pode ouvir o ranger das garras e os lamentos de Licaão, metade homem, metade monstro, à procura de vítimas. Mas nem mesmo Zeus pode apagar completamente a presença do rei. A maldição estava selada. O horror continuaria à espera de quem ousasse cruzar aquelas terras amaldiçoadas. Os ossos estalaram enquanto ele se erguia sobre as patas dianteiras, o corpo deformado tremendo de dor e ódio. O uio que saiu de sua garganta cortou o silêncio da noite como um trovão, fazendo tremer as árvores do bosque e ecoando pelas colinas da Arcádia. Ele avançou, primeiro sobre a própria sombra, depois sobre qualquer coisa que se movesse. As garras rasgavam a terra, deixando sulcos profundos, e o chão parecia fumar onde seus passos tocavam. A lua cheia iluminava sua figura monstruosa, e cada detalhe, dentes afiados, olhos brilhantes, pelos negros e eriçados, contava a história da maldição que o próprio Zeus havia imposto. Mas Licaão não estava sozinho no seu tormento. Enquanto corria pelo bosque, cada aldeão que o vira antes do incêndio sentiu o medo percorrer seus ossos. E, na penumbra da floresta, ele descobriu algo ainda pior. Os uivos que ele soltava não eram apenas ecos do próprio sofrimento. Eram chamados para o que ainda estava por vir. A Arcádia jamais seria a mesma. E nas noites de lua cheia, o horror da crueldade de Licaon andaria solto, à espera de quem ousasse desafiar os deuses ou cruzar seu caminho. Na penumbra do depósito, o ar era pesado. O cheiro metálico do sangue seco misturava-se à umidade da madeira e ao cheiro forte da marésia. Alguns funcionários olhavam de soslaio para os corpos, inquietos, mas ninguém falava alto. Era como se o silêncio carregasse o peso das almas que ainda se recusavam a partir. Entre as sombras, um homem de casaca preta observava cada detalhe. Seus olhos brilhavam à luz fraca das lanternas, atentos a qualquer movimento estranho. Ele não era apenas um inspetor do porto. Havia algo mais nele. Algo que parecia sentir a presença da morte como se fosse familiar. De repente, um sussurro percorreu o ar, vindo de algum canto escuro do depósito. "Quem está aí?" perguntou o homem firme, mas o coração acelerado. Nenhuma resposta. Apenas o ranger da madeira e o gotejar constante de líquidos que escapavam dos leitos de retenção. E então, algo se moveu. Um cadáver, talvez, ou algo que parecia humano, ergueu-se ligeiramente sobre o suporte. Seus olhos não eram olhos comuns. Brilhavam com uma luz fria e faminta, como se estivessem vivos. O homem engoliu em seco. Sabia que aquela viagem não fora apenas de sofrimento físico. Havia chegado algo mais, algo que não pertencia a este mundo. O depósito estremeceu. As portas se fecharam sozinhas. As lanternas tremeram e a escuridão pareceu crescer, envolvendo tudo em silêncio absoluto, até que o som de passos pesados começou a recuar pelo chão de madeira. O homem sabia que não estava sozinho e que naquela noite a morte não se limitava aos corpos empilhados. Ela tinha um novo emissário. Clemência insistiu, com os olhos marejados e firmes ao mesmo tempo. "Não podemos esperar mais. A vida que conhecemos da Itália não nos espera." Bastiano suspirou, segurando a filha mais nova ainda adormecida, sentindo o peso do futuro que se estendia à sua frente. O cheiro da maresia misturava-se ao odor pesado do porto, onde cadáveres escorriam silenciosamente para o mar. E ele pensou que aquela nova vida também carregaria seus próprios horrores. Enquanto caminhara pela prancha, percebeu algo estranho.
A água próxima à embarcação refletia a lua de maneira distorcida. Havia algo se movendo abaixo da superfície, lento, observando cada passo dos recém-chegados. Um arrepio percorreu sua espinha. Bastiano apertou a filha contra o peito e olhou em volta. Nenhum marinheiro parecia notar. Era como se o porto estivesse vivo, respirando silenciosamente, testando os recém-chegados antes mesmo de deixarem a embarcação. As outras crianças começaram a chorar, acordadas pelo balanço do navio e pelo cheiro estranho que se infiltrava na madeira. Clemência segurou-as, tentando acalmar, mas o olhar preocupado do marido dizia que ele sentia algo que não podia ser ignorado. E então, do fundo da água escura surgiu um movimento súbito. Algo grande, que parecia formar sombras humanas, deslizou silencioso, aproximando-se da prancha sem fazer barulho algum. Bastiano engoliu em seco. Ele sabia que aquela chegada não seria apenas o início de uma nova vida no Brasil. Algo os estava esperando. Algo antigo e faminto. O cais estava silencioso, exceto pelo som distante de água batendo nas embarcações. O vento carregava odores fortes de peixe, madeira e algo mais velho. Algo que parecia permanecer ali, invisível, à espreita. Bastiano apertava a mão da esposa, sentindo a própria respiração acelerar. Estamos juntos, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Clemência assentiu, sem desgrudar a filha nos braços, e olhou em volta, cautelosa. As outras crianças olhavam curiosas, mas silenciosas, sentindo que o ar carregava algo pesado, algo que não se podia ver, mas que se podia sentir. Um sussurro atravessou o cais, quase imperceptível, mas frio e estranho, como se a própria água falasse. Vocês não deviam estar aqui. Bastiano olhou em volta. Nenhum outro ser parecia notar. O porto, porém, parecia vivo. As sombras se alongavam de maneira estranha. Os cortames das embarcações rangiam como gêmidos e o cheiro do mar parecia mais intenso, quase metálico. Ao longe, uma figura surgia entre os barracões, alta, encurvada, com braços longos que arrastavam pelo chão. Não era humana, não era animal, mas parecia estudá-los, com olhos que refletiam a luz da lua. A primeira criança tentou apontar, mas a voz morreu na garganta, substituída por um grito sufocado que ninguém mais escutou. Bastiano sentiu o peito gelar. Algo os observava, algo antigo, que sabia que aquela família estava à mercê do desconhecido. E naquele momento, a lua se ocultou atrás de nuvens densas, mergulhando o cais em escuridão quase total. Ronaldo observava a plateia tensa, composta por moradores cansados e receosos, cada um segurando o próprio medo como se fosse um objeto precioso. As velas lançavam sombras longas nas paredes de madeira do galpão, deformando os rostos em figuras quase grotescas, como se o próprio medo tivesse forma. Precisamos agir, disse Ronaldo, a voz baixa mas firme, tentando impor controle sobre o caos contido. Mas ninguém ousava falar. Todos lembrando das noites silenciosas em que o uivo de algo desconhecido ecoava pela vila. A cada lua crescente, desaparecimentos aumentavam, e ninguém conseguia explicar de onde vinha a morte. No canto mais escuro do galpão, um homem encurvado mexia em papéis e mapas antigos. Ele era um viajante, ou pelo menos dizia ser, vindo de terras distantes, com conhecimento de histórias e eventos que ninguém da vila ousava pronunciar em voz alta. Seu olhar passava por cada rosto, como se procurasse alguém ou algo, e talvez estivesse certo. Ronaldo respirou fundo. Há relatos de figuras que andam na lua cheia. Ele engoliu seco, sentindo os olhos de todos sobre ele. Não são assaltos, não são brigas de família, são monstros. Um sussurro percorreu o galpão, vindo de ninguém e de todos ao mesmo tempo. Vocês não deveriam estar aqui. A plateia estremeceu. As candeias tremeram e uma sombra passou rapidamente pelo chão sem que ninguém conseguisse identificar de onde vinha. Ronaldo percebeu que aquela assembleia não era apenas sobre discutir mortes. Era sobre tentar conter algo que já estava ali, crescendo entre eles, esperando o momento certo para atacar novamente. E do lado de fora, na escuridão do vilarejo, a lua crescente refletia nos telhados e nas poças de água acumuladas pela chuva recente. E algo se movia, silencioso,
faminto. Enquanto o povo gritava por respostas, Ronaldo sentiu os olhares pesados de cada líder sobre si. Sabia que a pressão não vinha apenas da população, mas também de algo que se escondia nas sombras da vila, algo que ninguém podia ver claramente. Alana, apesar de jovem, sentia o clima denso no ar. A luz trêmula das candeias refletia em seus olhos, fazendo-os brilhar como se pressentisse o perigo que rondava a comunidade. Alana trocou olhares com Álvaro. O flerte silencioso entre os dois não diminuiu o medo que crescia a cada relato de desaparecimentos e mortes. Dário, pai de Alana, limpou o suor da testa com um lenço, tentando disfarçar o nervosismo. Precisamos agir com coragem e inteligência, disse ele, a voz firme, mas com um tremor imperceptível. Carlos Jorge, apoiado na cadeira, olhou para o médico com um sorriso tenso. Já não bastam as assembleias e as lamentações? Precisamos de ação concreta. O padre Antônio fechou os olhos por um instante, murmurando uma prece silenciosa, enquanto a cera das candeias pingava sobre a madeira velha. Ronaldo respirou fundo e decidiu formar o grupo. Cada um de nós terá uma função, disse. Mas saibam, não é apenas a razão humana que lidará com isso. No canto do galpão, Álvaro apertou os punhos. O silêncio pairou por alguns segundos, mas logo deu lugar a murmúrios e olhares desconfiados. Alguns nativos, furiosos, batiam os punhos na mesa questionando a palavra do latifundiário. Não podemos culpar os italianos, gritou um homem alto com a voz embargada pelo medo. Os ataques vêm da mata, completou apontando para a escuridão na além da vila. Ronaldo continuava sentado, imóvel, com a mão sobre o rosto, enquanto a tensão crescia ao redor. O povo oscilava entre o raciocínio e o medo primitivo que os empurrava para o conflito. Dário, pai de Alana, respirou fundo e ergueu a voz. Precisamos focar nos fatos, disse com um tom firme, mas tenso. Cada desaparecimento, cada morte segue um padrão. Não podemos deixar que o ódio ou a superstição nos ceguem. Alana sentiu a mão de Álvaro apertar a sua discretamente sob a mesa. O gesto pequeno acalmava, mas não eliminava o frio que corria pela espinha. Enquanto as palavras voavam, um som estranho começou a se infiltrar pelo galpão. Um estalo, seguido de um rangido metálico vindo de fora, do lado da floresta que cercava a vila. Alguns moradores olharam para a porta com os olhos arregalados, mas ninguém se moveu. O sussurro do vento entre as árvores parecia carregado de promessas sombrias, quase humanas. Vocês estão sendo observados. O murmúrio parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Carlos Jorge olhou para os lados tentando manter a autoridade, mas seu rosto denunciava uma apreensão que ele não queria admitir. Isso não é coisa de homem, disse, baixo, quase para si mesmo. E naquele instante, um estalo mais forte ecoou do lado de fora, seguido de um silêncio absoluto que congelou o galpão inteiro. Todos se entreolharam, a tensão aumentando. O medo, que até então estava escondido sob a indignação e o ódio, começou a se tornar palpável, e do lado de fora, algo se movia na sombra da floresta. Lento, silencioso, observando. Digo a vocês, ele continuou, que se não for um animal selvagem que traz esse infortúnio sobre nossa vila, vocês estão buscando os culpados errados. Quem pode estar matando nossa boa gente é outro tipo de bandoleiro, que nem é assim tão diferente de um animal. Se for para culpar alguém, que sejam os ex-escravos que ficam rondando por aí. Carlos Jorge interrompeu o alcaide. Já pedi ao senhor para não mencionar suas tendências nestas assembleias. Ronaldo estava certo em repreendê-lo. A discussão sobre a libertação dos escravos e suas consequências não era algo que deveria ser colocado em pauta, principalmente por melindres particulares. Me deixa falar, Ronaldo, me deixa falar, esbravegia. Com o fim da escravatura, não só perdi a minha mão de obra que paguei de acordo com a lei, como perdi a paz durante a noite.
tendo que afugentar negrinhos das minhas terras. Terras que pertenceram a meu pai e que serão passadas ao meu filho. Carlos Gheorghe geralmente perdia a compostura quando tocava nesse assunto. Com um pouco que dissera, seu rosto já ficara vermelho e uma veia saliente cortava sua testa suada. O povo permaneceu em silêncio, sem saber como reagir ao comportamento do homem. Ele tirou o chapéu de fazendeiro por um breve momento, apenas para secar o suor antes que escorresse até o rosto, e ficou mais calmo para continuar. Ninguém quer pagar por uma mão de obra que antes era de graça. Por isso, os negros que se aglomeram nos arredores da vila saqueiam e matam nossa gente. E animal, quando fica com fome, meus caros, não tem reza que salve. O padre Antônio dos Santos deu uma pigarreada pelo comentário inapropriado do companheiro de mesa, que de imediato se desculpou pela indevida comparação religiosa. Logo após a manifestação racista de Carlos Gheorghe, o Dr. Dário pediu a palavra e foi prontamente atendido pelo alcaide para que pudessem voltar ao assunto pelo qual a Assembleia havia sido convocada. Os corpos que encontramos nas proximidades da floresta têm o mesmo padrão de ferimento, começou o doutor, e logo foi uma pancadaria generalizada no galpão. Socos de pancadas cruzavam o ar e vozes gritavam em português e italiano, misturando acusações e ameaças. O cheiro de suor, álcool e medo preenchiam o ambiente, enquanto mesas eram derrubadas e cadeiras se partiam sob o peso da confusão. Ronaldo tentou intervir, levantando-se com dificuldade. Parem! Não é assim que resolveremos nada. Mas sua voz se perdeu entre os gritos. Carlos Gheorghe, já irritado com a confusão, sacou novamente sua pistola e bateu o cabo na mesa, fazendo a multidão parar momentaneamente. Silêncio! Rugiu, e o eco ressoou pelas paredes de madeira do galpão. Todos recuaram, ofegantes, suados e cobertos de poeira. Mas o que ninguém notou de imediato foi a mudança no ar, sutil, quase imperceptível. Um silêncio estranho caiu sobre a multidão, mais pesado que o habitual. As candeias tremeram, lançando sombras dançantes pelas paredes. E de seu Valêncio, o velho observador, franziu o senho. Não é humano, murmurou para si mesmo, os olhos fixos na porta que dava para a floresta. Do lado de fora, entre a neblina que subia da mata, um som baixo e arrastado ecoou, acompanhado de um movimento rápido que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Os presentes, exaustos da briga, ignoraram-no, mas Ediceu não. O velho sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo está à espreita, disse baixinho, e naquele instante um vento gelado invadiu o galpão, apagando algumas candeias e mergulhando parte da assembleia em sombras quase totais. Alana apertou a mão de Álvaro, que não respondeu com palavras, apenas compartilhava o mesmo arrepio. Todos sentiram, por um breve instante, que não estavam apenas enfrentando o ódio e a raiva uns dos outros. Havia algo mais lá fora, algo que observava e esperava. O silêncio que se seguiu após as palavras de Carlos Gheorghe durou apenas alguns segundos, mas logo se transformou em murmúrios indignados, olhares desconfiados e ríspidos resmungos bilíngues que atravessavam o galpão. Alguns moradores nativos, ainda inflamados pelo medo e pelo ódio, começaram a questionar novamente a presença dos italianos. «Não quero saber de explicações!» gritou um homem robusto, batendo o punho na mesa com força. «Cada morte nos prova que esses estrangeiros trouxeram desgraça!» Um italiano avançou sobre ele, ofendendo e gesticulando furiosamente. Em segundos, a confusão voltou. Socos, empurrões e palavrões enchiam o ar, misturando línguas, raiva e medo. Ronaldo ergueu-se finalmente, tentando impor ordem. «Parem!» Sua voz soou fraca diante do caos. «O que está matando o nosso gado e nossas crianças não é homem algum!» As palavras mal haviam ecoado quando um estalo metálico veio da porta do galpão. Todos pararam por um instante, olhando em direção à saída, enquanto a brisa da noite trazia um aroma úmido e gelado da floresta. Eliseu Valêncio,
O velho, de longos cabelos brancos, estreitou os olhos. Não são apenas os homens, murmurou para si mesmo, a voz quase engolida pelo silêncio crescente. Do lado de fora, algo se movia entre as sombras da floresta. Um vulto rápido, silencioso, quase humano, mas não totalmente. O galpão inteiro pareceu encolher sob o peso do medo que ninguém queria admitir. Alana se aproximou de Álvaro, sentindo a mão dele apertar a sua. Você viu isso? Ela sussurrou, quase sem respirar. Ele apenas assentiu, os olhos fixos na porta, onde a escuridão parecia pulsar. E naquele instante, um segundo estalo mais forte cortou a noite. Todos os olhares se voltaram para a porta. Algo do lado de fora os observava e esperava o momento certo para atacar. Garganta, disse ele, e marcas profundas nas mãos e braços. Não se trata de um simples ataque de animal, nem de um ladrão ou assassino comum. Alguém ou algo está caçando com uma precisão que ultrapassa a força humana. O murmúrio percorreu a assembleia. Alana apertou a mão de Álvaro ainda mais forte, sentindo o coração bater acelerado. Uma mordida na garganta? Repetiu baixinho, a voz quase engolida pelo medo. O velho Eliseu Valêncio franziu o senho, os olhos fixos na porta que dava para a floresta. Eu avisei, murmurou, mas ninguém parecia escutá-lo. Dário continuou levantando um braço como quem segura a atenção de todos. As vítimas não são apenas animais de criação ou desconhecidos, são nossos próprios moradores. E mais, ele respirou fundo, olhando para cada rosto presente. A ferocidade, a forma como foram atacados, indica que não é humano. Um vento gelado atravessou o galpão, apagando algumas candeias. O cheiro de terra úmida e folhas queimadas entrou pelo vão da porta. Todos sentiram a mudança súbita na atmosfera, um peso silencioso, quase sufocante. Olhem! Gritou um aldeão próximo à porta, apontando para a floresta. Uma sombra se moveu rapidamente entre as árvores, grande demais para um lobo, ágil demais para homem. O pânico começou a se espalhar novamente. O povo, já cansado das discussões, agora sentia o medo real. Alana e Álvaro trocaram olhares, ambos percebendo que algo muito mais sombrio do que boatos sobre italianos ou escravos estava prestes a se revelar. E Eliseu Valêncio permaneceu calmo, mas seus olhos brancos brilhavam com uma intensidade que sugeria que ele sabia exatamente do que o coveiro falava. Está aqui, entre nós. E ninguém podia ouvir, mas a criatura observava, silenciosa, esperando o momento certo para atacar. Apesar de a ideia parecer absurda para muitos, o galpão mergulhou em um silêncio pesado. A respiração de todos parecia mais alta, ecoando pelas paredes de madeira, enquanto os olhos se voltavam para o velho seu Sebastião, como se ele fosse a única ponte entre o real e o impossível. Já vi coisas que vocês nem imaginam. Vi o mal se levantar do chão onde enterrei corpos sem dono. Vi crianças sumirem entre as árvores e nunca mais voltarem. E digo a vocês, não é humano, não é besta, é algo que vive da noite e do medo. O vento entrou pela porta do galpão, fazendo as candeias oscilar e lançando sombras que dançavam das paredes. Alana apertou a mão de Álvaro, agora quase sem perceber, sentindo o frio subir pela esquina. O que ele quer dizer com isso? Sussurrou ela, quase sem respirar. Eliseu Valêncio permaneceu em silêncio, observando cada reação, mas seus olhos brancos brilhavam com uma intensidade que sugeria que ele sabia exatamente do que o coveiro falava. Então, do lado de fora, um som seco cortou o ar. Um estalo, ou talvez o som de galhos quebrando o vento da floresta. Todos pararam. O murmúrio cessou. Os olhos se voltaram para a escuridão além da porta. Está observando, murmurou seu Sebastião. A voz baixa, quase um sussurro de aviso. Um segundo estalo mais próximo fez todos recuar em um passo. As sombras da noite pareciam se alongar, rastejar, e o cheiro de terra úmida e sangue começou a entrar pelo galpão. Alana segurou o Álvaro pelo braço, o coração disparado, enquanto ele olhava fixamente para a escuridão. Não é humano, repetiu ele em voz baixa.
E naquele instante, um rosnado baixo, gutural, saiu da floresta. Todos no galpão sentiram o medo se espalhar como um incêndio silencioso. Alguém ou algo estava ali, esperando, e queria entrar. Meus filhos, começou o padre olhando para cada rosto iluminado pelas candeias. Devemos nos ater à palavra do Senhor e não às fantasias que apenas trazem medo às nossas almas. Acreditar em sombras que andam na floresta é abrir espaço para o próprio diabo. Devemos buscar explicações racionais e nos proteger com a fé, não com superstições. O silêncio caiu sobre a assembleia, mas não era um silêncio de paz. Havia tensão, uma inquietação palpável no ar, como se algo observasse cada palavra, cada gesto. Alana apertou a mão de Álvaro, e ele percebeu o arrepio que corria pela espinha da jovem. É fácil falar quando se está seguro dentro deste galpão, murmurou seu Sebastião, ainda sentado, a voz baixa e firme, quase um sussurro que só os próximos dele podiam ouvir. Mas fora daqui, na mata, lá os mortos gritam, e o que anda entre as árvores não é humano. Um vento frio atravessou a porta aberta do galpão, fazendo as candeias oscilar e lançar sombras tremeluzentes nas paredes. Do lado de fora, algo se moveu entre as árvores, um vulto negro que desapareceu antes que qualquer um pudesse identificar o que era. O coração de Álvaro bateu mais rápido. Alana olhou para ele assustada e a cor de seu rosto intensificou-se sob a luz das chamas. Ouçam, disse Sebastião, a voz carregada de autoridade e pavor. Algo está à espreita e não vai parar até se alimentar daquilo que considera fraco. Um rosnado baixo e gutural ecoou da floresta, fazendo todos no galpão se encolherem, como se a própria noite estivesse tomando forma e respirando dentro daquele espaço. Não, isso não é possível, sussurrou Dário, afastando-se lentamente da mesa. Não pode existir algo assim. O velho Sebastião apenas sorriu de maneira triste, olhando para a porta aberta. Pois existe, e hoje à noite vocês vão ver o que é ser caçado pela escuridão. Se quiser, posso continuar com o primeiro ataque do ser sobrenatural na vila, mostrando o horror se abater sobre os moradores e deixando o suspense total, sem revelar ainda o que é a criatura. Quer que eu faça essa parte? Memórias de nossos antepassados. E às vezes ignoramos sinais que são claros para quem sabe observar, continuou o velho Valêncio com um tom grave que carregava experiência e mistério. Álvaro suspirou, impaciente, apertando o cachecol ao redor do pescoço. Olhe, senhor, eu só quero chegar em casa sem congelar, respondeu, tentando retomar o passo. Mas o ancião não se deixou abater. Com passos lentos e firmes, acompanhou o rapaz até uma distância suficiente para manter a conversa, mas sem deixar de observar cada gesto dele. Sabe, jovem, a lua crescente é bela, mas também anuncia mudanças. Há aqueles que a subestimam e pagam caro por isso. Álvaro finalmente olhou para Valêncio, apenas por um instante, curioso e ao mesmo tempo irritado. Que tipo de mudanças? Perguntou relutante, ainda segurando a boina para não perder calor. O velho sorriu levemente, como quem conhece segredos há muito guardados. Mudanças que nem todos veem e algumas que nem todos sobrevivem para contar. Você fala em monstros? Indagou Álvaro, a voz baixa e carregada de desconfiança. Valêncio fez um gesto para a escuridão da floresta que marcheava o caminho. Alguns chamam de monstros, outros de maldição, mas o que caminha por essas matas à noite não é humano e nem sempre é visto por olhos comuns. Um silêncio pesado se instalou entre os dois, interrompido apenas pelo sopro do vento que agitava os galhos das árvores. Álvaro sentiu um frio diferente, não apenas pelo ar da madrugada, mas algo mais, algo que parecia observá-lo, seguindo cada passo, escondido nas sombras da floresta. Valêncio, percebendo o temor do jovem, completou. Lembre-se, rapaz,
Nem sempre o que se esconde na escuridão quer ser encontrado, e nem todo encontro termina bem. Valêncio observou o rapaz se afastar pelo caminho enluarado, seu passo apressado levantando pequenas nuvens de poeira do chão batido. O vento frio da madrugada carregava o cheiro úmido da floresta próxima, e o velho sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, como se pressentisse algo sombrio que se aproximava. O ancião então murmurou para si mesmo, quase como se falasse para o vento. Não é apenas o trabalho duro que marcou essa mão. Há uma força antiga ali e ele nem sabe o que carrega. Enquanto isso, Álvaro continuava seu caminho em direção à pequena residência onde morava, tentando afastar os pensamentos sobre a conversa estranha. Mas o frio da noite e a penumbra da mata tornavam um silêncio quase opressivo. Entre o farfalhar das folhas e o ranger dos galhos, parecia que a própria floresta observava cada movimento do rapaz. Em um determinado ponto, ele percebeu algo se movendo entre as sombras das árvores, rápido e silencioso. Por instinto parou, os olhos vasculhando a escuridão, mas não conseguiu identificar nada. Só um animal. Deve ser apenas um animal, murmurou, tentando acalmar o coração que batia mais rápido. Mesmo assim, a sensação de estar sendo seguido não o abandonava. Cada passo adiante parecia ecoar na mata, e os vultos das árvores se tornavam figuras inquietantes à medida em que a lua crescente iluminava o caminho parcialmente. Valêncio, percebendo o gesto do rapaz, de olhar para trás mesmo sem saber por quê. Um pressentimento antigo veio à mente do velho. A noite de Vila Socorro não passaria sem que os moradores se deparassem com a presença do que chamavam de servo do demo. E o jovem Álvaro, sem saber, estava prestes a cruzar com isso pela primeira vez. Uma melodia suave, quase hipnótica, que preenchia a sala com notas doces e tranquilizadoras. As mãos delicadas de Alana deslizavam pelas teclas como se tentassem afastar os pensamentos indesejados que Flávia insistia a trazer à tona. Flávia permaneceu de pé na batente da porta, cruzando os braços e observando a amiga tocar. Um sorriso divertido dançava sobre seus lábios enquanto comentava: "Ah, Alana, você não engana ninguém. Esse rapaz mexeu com você e eu sei. Não precisa disfarçar com esta música." Alana respirou fundo, mantendo a postura calma, mas a ponta de seu rosto avermelhou, denunciando a ansiedade contida. "Não é nada, Flávia. Apenas achei que seria divertido tocar algo antes de dormir. Só isso", respondeu, ainda mantendo os dedos sobre o piano, mas sem pressionar nenhuma tecla. A conversa tomou um tom mais leve, mas havia tensão no ar. As cortinas pesadas balançavam levemente com a brisa que entrava pela janela, e o luar refletia nos cristais do lustre, espalhando pontos de luz pelo chão. Flávia, sempre perspicaz, continuava a provocar. "Ah, claro, divertido, mas sei reconhecer quando alguém está apaixonado, Alana. E você, minha amiga, está tentando esconder, mas não consegue." Alana sorriu de canto, aceitando parcialmente a acusação, mas desviando o olhar para o jardim iluminado pela lua. Cada sombra parecia ganhar vida na noite calma, e por um instante, seu pensamento viajou até Álvaro e a floresta que cercava Vila Socorro. No mesmo instante, longe dali, Álvaro caminhava entre as árvores, sentindo o frio da madrugada penetrar em seus ossos. Uma presença desconhecida parecia acompanhar seus passos, e a euforia de Valêncio, observando à distância, indicava que algo estava prestes a acontecer. Antão contava a história com um tom solene, mas seus olhares sobre o Ninma Vitá que Shudi li guardiadia. Quanto maior o cenário, mais de tranfoucitis la maralha, de picado as insacrescidia. Quando shirlaqueava, xiritava as estralhas de manlar, e assim, parte de umilá com maxili caljalha, até que algumitalha leiarniquio e chile se contrária seduemiquipe, e no final, polastinam de cardiaros, alchalgas, partentalha chalharam na cularia. Quando ele mencionou Álvaro e compartilhava olhares tímidos, um arrepio percorreu sua espinha. A lua cheia brilhava intensamente do lado de fora,
refletindo nas janelas da mansão e iluminando o rosto de Alanna, que agora se deixava levar pela curiosidade e pelo encanto. Ele mora perto da floresta, disse Flávia, como quem lança uma pedra e observa o efeito das ondas. Cuidado, Alanna. Dizem que a mata não é segura à noite. Já ouvi histórias estranhas sobre quem se aproxima demais. Alanna sentiu uma mistura de medo e fascínio. Por um instante, imaginou Álvaro entre as sombras da floresta, o vento frio balançando seus cabelos e seu olhar perdido nas árvores densas. A realidade e a fantasia se confundiam, fazendo seu coração bater mais rápido. Histórias estranhas? Insistiu, tentando esconder o nervosismo, mas a voz traía o interesse. Que tipo de histórias? Flávia sorriu maliciosamente. Histórias de sombras que andam entre as árvores, ataques de animais que ninguém consegue explicar. E alguns dizem que certas criaturas não pertencem a este mundo. Então, meu bem, se você quiser ir visitar um moço, vá com cuidado. Alanna abaixou os olhos para as mãos, cruzadas sobre o colo, enquanto a melodia do piano ainda ecoava em sua mente, quase se confundindo com o som do vento lá fora. Algo dentro dela sabia que aquela noite não seria apenas mais uma de suas rotinas silenciosas na mansão. Algo maior, sombrio e irresistível já começava a se mover no coração da Vila Socorro, e ela, sem saber, estava prestes a ser envolvida por essa sombra. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Alanna permaneceu imóvel no sofá, o olhar fixo em um ponto indefinido do chão, absorvendo cada palavra da amiga. A melodia que antes percorria os dedos finos sobre o piano havia desaparecido, substituída pelo frio nas espinhas que parecia subir pelo corpo e se espalhar pelo corpo. Você está dizendo, sussurrou, quase inaudível, que ele vive sozinho naquela casa onde tudo aconteceu? Flávia assentiu, percebendo o choque da amiga. Disseram que ele evita contato com quase todos, só sai para cuidar do rancho ou buscar mantimentos. Dizem que a floresta protege a casa dele, como se fosse um muro natural. Mas, Alanna, sua voz baixou ainda mais. Alguns moradores afirmam que já ouviram gritos à noite, uivos, ranger de portas, coisas estranhas. Ele talvez não seja como a gente. Alanna levou a mão ao peito, sentindo o coração acelerar. Uma mistura de medo e fascínio percorreu cada célula de seu corpo. O jovem que despertava sua paixão também carregava uma sombra de lenda, um mistério que parecia vivo e pulsante naquela noite silenciosa. Então, ele não é apenas um rapaz bonito, murmurou. Ele é diferente. Flávia, satisfeita por ter conseguido impressionar a amiga, inclinou-se sobre o sofá, com um sorriso malicioso. Difícil dizer se é encanto ou perigo, Alanna, mas se você gosta dele, vai ter que enfrentar os dois. O vento lá fora assoziava pelas frestas das janelas, carregando consigo o aroma úmido da floresta. Alanna, ainda absorta, percebeu que a noite não seria apenas mais uma de suas rotinas silenciosas na mansão. Algo maior, sombrio e irresistível já começava a se mover no coração da Vila Socorro, e ela, sem saber, estava prestes a ser envolvida por essa sombra. Uma negação surpreendida para degatilhar. Antão continuava sem conseguir desvelar-lhe o celalho em rondalha, ou então disse o tamilhalho ridi que não te lhe pacava com gente de ar. Este era um Álvaro Noioso, o homem do campo e do legado familiar. Vicente observava com atenção cada detalhe da sala, medindo movimentos, odores e gestos, como se estivesse sempre pronto para reagir a qualquer imprevisto. Uma precaução herdada do pai, mas temperada por seu próprio senso de justiça. Enquanto isso, Alanna respirava fundo, ainda segurando as pontas do lenço para conter o choro, enquanto caminhava até a mesa de centro para disfarçar sua perturbação. O Dr. Dário, percebendo a movimentação da filha, ergueu os olhos do copo de licor e sorriu com aquela mistura de cansaço e ternura que apenas um pai dedicado consegue expressar. Minhas meninas, começou ele, a voz carregada de preocupação contida. Vocês estão bem? Vejo que a noite foi longa, mas não devem se preocupar tanto. Essas histórias, embora tristes, não precisam nos aprisionar. Alanna apenas assentiu, sem se permitir revelar o verdadeiro turbilhão de sentimentos que aquela lenda despertava dentro dela. Ela sabia que, mesmo agora,
o passado de Álvaro pairava como uma sombra sobre seu futuro e que aquele medo e aquele fascínio não desapareceriam tão cedo. Vicente, por sua vez, não tirava os olhos do pai de Alana. Ele observava o modo como Dário lidava com a filha e, de forma inconsciente, comparava a sua própria educação, a maneira como Carlos Jorge conduzia suas ordens e repreensões em casa. A espingarda sobre os ombros lembrava-lhe constantemente que o mundo era perigoso, que a violência rondava não apenas as florestas, mas também os corações dos homens. Naquele instante, a mansão silenciosa parecia menor, quase comprimida pelo peso das histórias e segredos que cada um carregava. A tragédia de uma década atrás, a lenda do filho sobrevivente, o olhar apaixonado e inquieto de Alana, tudo se entrelaçava numa tensão quase palpável, prenunciando acontecimentos que ainda estavam por vir, nos cantos escuros da Vila Socorro e além da floresta que a circundava. O olhar de Alana acompanhou Carlos Jorge com discreta desaprovação, mas sem ousar interromper o gesto do homem, que parecia mais interessado em afirmar sua presença do que em qualquer apreciação musical. Flávia, percebendo a tensão silenciosa, aproveitou para puxar a atenção da amiga de volta à conversa. "Então, você conseguiu descobrir algo sobre esse tal Álvaro?" perguntou, baixando a voz para que apenas Alana ouvisse. A jovem hesitou por um instante, ainda imersa nas lembranças e no receio de que seu pai pudesse ouvir algo que não deveria. Mas, vendo o brilho nos olhos de Flávia, finalmente cedeu. "Ele mora sozinho, perto da floresta. A casa ainda pertence à família e você sabe da lenda, não é?" A voz de Alana se quebrou levemente, traindo um misto de medo e fascínio. Flávia sorriu, ciente do efeito que aquelas palavras causavam na amiga. "Eu sei, e parece que ele carrega essa história consigo, escondida por trás do olhar sério que sempre tem. Mas olha, se é verdade ou só boato, só o tempo dirá." Enquanto isso, Carlos Jorge ainda permanecia ao piano, dando leves batidas que ecoavam pela sala como se marcassem o ritmo da noite silenciosa que se aproximava. Vicente, atento à movimentação de todos, ajeitou a espingarda sobre os ombros e se aproximou discretamente das jovens, sem fazer barulho, quase como se estivesse observando a dinâmica da casa e tomando nota de cada gesto. A atmosfera da mansão era de uma calma tensa. As conversas fluíam suavemente, mas a lembrança da floresta próxima e dos acontecimentos sinistros que rondavam a vila pairava sobre todos, silenciosa, pronta para ressoar nos momentos mais inesperados. Cada personagem carregava seu próprio segredo e seus próprios medos, prestes a se entrelaçar em uma narrativa que começava a ganhar contornos mais sombrios a cada instante que passava. Vicente sorriu de leve, curando apenas um pouco, e inclinou-se para tocar os lábios na mão de Flávia de maneira cortês, quase automática, como se aquele gesto fosse ao mesmo tempo obrigação e prazer. "Boa noite, Flávia", respondeu, mantendo os olhos discretamente voltados para Alana, que observava cada movimento do amigo com uma mistura de curiosidade e ciúmes contido. A tensão silenciosa entre os três era palpável. Flávia percebeu imediatamente que, apesar de Vicente lhe dar atenção, seu coração estava claramente dividido, e o motivo era óbvio para qualquer um que acompanhasse a relação de infância entre ele e Alana. A amiga de Alana sorriu maliciosamente, sem disfarçar a diversão com a situação. "Bom, Alana, não precisa se preocupar", disse Flávia, aproximando-se da amiga e baixando a voz. "Vicente pode ser um bom amigo, mas você sabe que o coração dele está todo comprometido com você desde que eram crianças." Alana desviou o olhar, sentindo o calor subir ao rosto, mas não respondeu. O silêncio que se seguiu só foi interrompido pela voz firme do Dr. Dário. "Então, meus caros, hora de vocês se prepararem. A caça começa agora. Lembrem-se, não se trata apenas de caçar um animal, mas de trazer segurança à vila." Vicente ajustou a carabina sobre o ombro e, com um último olhar para Alana, virou-se para seguir os demais homens. A noite já avançava e o frio da floresta os aguardava. Alana permaneceu na janela observando a silhueta do amigo desaparecer na escuridão que se estendia além do jardim. Seu coração batia acelerado, não só pelo medo que a floresta inspirava,
mas pelo misto de preocupação e paixão que sentia por Vicente. Ao lado, Flávia se apoiou no encosto do sofá, cruzando os braços, divertida e consciente de que aquela noite seria marcada por emoções intensas para todos. Pensando, completou Alana com um sorriso travesso nos lábios, interrompendo a hesitação de Vicente. O rapaz respirou fundo, sentindo o frio cortar seu rosto, e finalmente decidiu se abrir. Alana, Bom, não sei bem por onde começar. É que desde crianças você sempre esteve presente em tudo para mim. E eu engoli o seco, envergonhado. Eu não consigo pensar em outra pessoa que me importe tanto. Alana parou por um instante, surpresa com a confissão. O vento gelado fazia os arbustos do jardim sussurrarem, como se a própria noite estivesse ouvindo suas palavras. Seus olhos se encontraram e um silêncio intenso se formou, pesado de emoção e expectativa. Vicente, ela começou, sua voz doce e firme ao mesmo tempo. Mas há tantas coisas acontecendo na vila, desviou o olhar para as sombras que se formavam no jardim, como se as árvores presenciassem a troca de sentimentos. Não podemos nos perder em sentimentos quando a escuridão lá fora é tão perigosa. O rapaz apertou levemente a mão dela, transmitindo coragem sem dizer palavra. O silêncio da noite, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e o canto distante de corujas, os envolveu. Eles seguiram até o portão de ferro, onde Vicente parou e olhou para Alana com determinação. Prometo que vou cuidar de tudo, disse ele baixinho, com convicção. Vou garantir que nada te aconteça, nem à vila, nem a você, nem a quem eu amo. Alana sorriu, sentindo seu coração acelerar, mas também um frio percorrer-lhe a espinha. Aquele juramento, embora reconfortante, carregava consigo a sombra da floresta e das mortes misteriosas que rondavam Vila Socorro. Então vá, ela murmurou, dando-lhe um leve empurrão para a frente. E traga a paz de volta para todos nós. Vicente assentiu, ajustou a carabina sobre o ombro e avançou para a escuridão da estrada que levava à mata. O vento soprava forte, levando consigo os segredos e os medos de uma noite que prometia ser longa e perigosa. Alana, sabe, eu cresci com medo dessas histórias, dessas sombras e vultos. Mas agora sinto que o medo maior seria te perder. Não só pelo que acontece na vila, mas por não dizer o que realmente sinto. A garota parou, surpresa com a sinceridade do amigo. O vento frio fazia os arbustos se moverem, projetando sombras que lembravam fantasmas das lembranças de infância. Mas nada disso importava naquele momento. Os olhos de Alana brilharam e um leve rubor coloriu suas bochechas. Vicente, ela começou hesitante, sentindo o coração acelerar. Eu também sempre senti algo especial por você. Mas a vila, os rumores, tudo isso, sempre me fez hesitar. O rapaz sorriu levemente, segurando a mão dela com firmeza. Então vamos enfrentar juntas, Lana. Nada lá fora, nem monstros, nem lendas, vai nos separar, eu prometo. Ela sorriu, sentindo a confiança e a coragem dele contagiá-la. Por um instante, o frio da noite pareceu menos intenso, e o jardim sombrio perdeu sua ameaça. Mas ao longe, na escuridão que se estendia além do portão, a floresta parecia observar, silenciosa e imponente, como se estivesse pronta para lembrar que nem toda sombra desaparece com o nascer do dia. Agora não consigo mais me contentar com isso. Sempre te admirei, sempre te protegi de longe, mas preciso que você saiba. Eu gosto de você, de um jeito que vai além da amizade. Alana ficou parada, surpresa, sentindo a sinceridade dele penetrar cada canto do seu ser. Por um instante, o mundo pareceu parar. O vento frio, o ranger dos arbustos, até os sons distantes da vila foram silenciados. Vicente respirou fundo, apertando levemente a mão dela para transmitir coragem e firmeza. Eu não quero te perder para os medos, nem para a indecisão, nem para qualquer coisa que possa nos separar. Mas também não posso mais fingir que é só amizade. Preciso que você saiba a verdade, Alana. O coração de Alana batia acelerado e lágrimas quase surgiram, mas não por tristeza,
por emoção, surpresa e alegria contida. Ela sentiu que toda aquela confusão de sentimentos acumulados finalmente encontrava voz. Vicente, começou ela com a voz trêmula. Eu também sempre senti algo mais. Sempre te admirei. Sempre me senti segura perto de você. E agora, ouvindo você, percebo que o que eu sinto também é mais do que amizade. Um leve sorriso surgiu nos lábios de ambos. A tensão da noite, os medos antigos, as histórias sombrias da vila. Tudo parecia perder força diante da sinceridade compartilhada. O frio ainda mordia a pele, mas não importava. Naquele instante, eles estavam juntos, compreendendo que o que sentiam não era apenas proteção ou lembrança da infância, mas um sentimento profundo e verdadeiro, pronto para enfrentar qualquer sombra que pudesse cruzar o caminho deles. Recordem que preenchia sua mente. Cada grito, cada chute na porta, cada golpe do machado parecia pulsar em sua memória, mantendo-o acordado em espírito, mesmo quando o corpo se permitia descansar. O calção fino mal amortecia o peso da culpa e do medo que carregava desde menino, e a fraca luz do amanhecer que entrava pelas frestas da janela parecia apenas acentuar as sombras de seu passado. O jovem Álvaro se remexia, suando frio, tentando afastar as imagens daquelas noites horríveis, mas elas se infiltravam em cada sonho, transformando seu sonho em pesadelo contínuo. Ele via novamente o rosto ensanguentado do pai, a incredulidade nos olhos de suas irmãs e o silêncio final que se seguiu a um massacre da casa. Um silêncio tão pesado que parecia sufocar toda a vida da casa. Mesmo com a brutalidade do passado, Álvaro aprendera a sobreviver. A cada manhã, ao abrir os olhos, sentia-se mais forte, mais preparado para enfrentar não só a memória do pai assassino, mas também os rumores sombrios que cercavam a vila. A floresta próxima, com seus perigos ocultos, já não o amedrontava como antes. O que o assombrava de verdade era a lembrança da fragilidade da vida, do quão rapidamente tudo poderia ser destruído. Hoje, contudo, algo havia mudado. A notícia de que alguns jovens da vila, liderados por Vicente, iriam caçar a criatura responsável pelas mortes recentes, trouxe a Álvaro uma estranha mistura de curiosidade e apreensão. Ele sentia que precisava enfrentar a floresta de outra forma, não só para sobreviver, mas para entender os mistérios que há tanto tempo rondavam a vila. E enquanto a primeira luz do dia tocava os telhados de seu cabezo, Álvaro respirou fundo, sabendo que os fantasmas do passado e os horrores da floresta se entrelaçariam em breve, e que ele precisaria de mais do que coragem para enfrentar o que estava por vir. O clarão da lua crescente banhava a floresta com uma luz pálida e oblíqua, recortando as árvores em silhuetas fantasmagóricas. Cada galho projetava sombras que pareciam dançar e se contorcer, como se os próprios troncos estivessem vivos, observando o que acontecia abaixo. O silêncio retomado depois dos disparos não era completo. O vento sussurrava através das folhas, trazendo consigo sons que poderiam ser de animais ou de algo muito mais antigo e indomável. Álvaro permaneceu parado, os pés cravados no solo frio, tentando processar a sensação de ameaça que pairava sobre a floresta. Algo na madrugada parecia errado, diferente de qualquer noite de caça que já presenciara. Havia um peso no ar, um presságio que fazia o pelo de sua nuca se eriçar. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se a própria floresta o chamasse, e não para uma caçada comum. Mais à frente, entre as árvores, um vulto se movia silencioso. Não era o brilho metálico de uma arma, nem a forma de um animal conhecido. Apenas uma sombra que parecia deslizar sobre a terra, absorvendo toda a luz que tentava penetrar a copa das árvores. O coração de Álvaro acelerou. Algo naquela figura era familiar, mas ao mesmo tempo impossível de reconhecer. O jovem deu um passo à frente e um estalo seco de galho partiu sob seu pé. A sombra recuou apenas um instante, como se tivesse percebido sua presença, mas não fugiu. Um cheiro de ozônio misturado com terra úmida e algo mais, algo podre e metálico invadiu suas narinas. Ele compreendeu de forma instintiva que aquilo que estava ali não era apenas uma fera da floresta.
E no silêncio profundo da madrugada, sobre a vigília de uma lua crescente, Álvaro percebeu que o verdadeiro pesadelo de vê-la Socorro estava muito mais próximo do que imaginava, e que ele, sozinho, estava prestes a cruzar o caminho dessa escuridão. Resultado, interpretou como se fosse a confirmação de que finalmente o terror que assolava a Vila Socorro tinha fim. Seus olhos brilharam de alívio e ele quase saltou sobre a mesa para tocar o animal, sentindo-se vitorioso como se tivesse acabado de pôr fim a anos de medo e rumores. "Então podemos dar a notícia ao povo!" exclamou, já imaginando a multidão festejando a coragem do jovem Vicente. "Não mais monstros, nem sombras, só um lobo-guará que, coitado, cruzou no caminho errado." Vicente, orgulhoso, sorriu com a admiração que recebia. Mas algo nos olhos de Dário fez o jovem recuar um pouco da euforia. O médico, ajustando seus óculos, fitava atentamente a criatura e uma inquietação silenciosa começou a se formar em sua mente. Havia algo naquele lobo que não parecia natural. Não era apenas o tamanho, mas também os olhos, escuros, penetrantes, como se guardassem uma inteligência inquietante. "Não se precipitem", disse Dário, levantando a mão com um gesto calmo que contrastava com o desespero do alcaide. "O animal é sim um lobo-guará, mas a forma como atacava as pessoas, o padrão de ferimentos, nada disso é típico de um simples animal selvagem. Há algo aqui que precisa ser estudado mais a fundo." Ronaldo abriu a boca, indignado, como se Dário quisesse destruir a esperança que finalmente surgia. Vicente também franziu a testa, confuso, mas sem deixar transparecer. "Está dizendo que..." começou o alcaide visitante. "Que ainda não acabou?" "Exato", respondeu Dário. "O que vocês mataram pode muito bem ser apenas um mensageiro ou um desvio do verdadeiro perigo que ronda a vila. Não subestimem a floresta nem aquilo que nela se esconde." O silêncio que se seguiu pesou sobre os três. O lobo inerte parecia, de alguma forma, observar cada um deles, como se tivesse consciência de seu próprio destino. E naquele momento ficou claro: o verdadeiro terror em Vila Socorro ainda não tinha sido revelado. Vicente respirou fundo, sentindo o peso das palavras do doutor. Havia recebido uma bênção silenciosa, mas suficiente para que sentisse confiança de expor seus sentimentos. O coração do jovem acelerava, misturando nervosismo e esperança, como se a própria respiração traísse a coragem que ele tentava reunir. "Doutor, agradeço as suas palavras e sua consideração", começou Vicente, ainda mantendo o olhar firme no médico. "Mas preciso ser honesto com o senhor. Não posso mais esconder o que sinto por Alana. Ela é, mais do que uma amiga, mais do que qualquer coisa que já tenha conhecido. E se me permite, gostaria de poder lhe pedir permissão para que eu possa demonstrar o quanto a estimo." Dário o olhou com atenção, suspirou e colocou as luvas de lado, afastando-se um pouco da mesa com o cadáver do lobo. Seus olhos, ainda sérios, carregavam um brilho de aprovação. Conhecia o caráter do rapaz e sabia que a sinceridade dele era inabalável. "Vicente", disse o médico com voz calma, "você sempre foi bem-vindo em minha casa. Sei do respeito e da amizade que nutre por minha filha. O que sinto é que você tem maturidade suficiente para compreender que o amor não se impõe, se conquista. E pelo que vejo, você tem o coração certo para cuidar dela." Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Vicente e ele sentiu o alívio começar a se infiltrar em seu peito. Era uma autorização silenciosa, mas poderosa, que lhe dava coragem para agir com sinceridade. "Obrigado, doutor", respondeu Vicente em voz firme, mas carregada de emoção. "Prometo que honrarei sua confiança e cuidarei da Alana com todo o respeito e dedicação." Enquanto isso, Dário voltou a focar no lobo, mas seu olhar agora parecia mais contemplativo do que preocupado. Ele sabia que o verdadeiro monstro que rondava a Vila Socorro não era apenas uma criatura da floresta, mas também os fantasmas que carregavam o passado e que, por vezes, encontravam eco nos corações dos vivos. Vicente ficou atônito.
o coração batendo forte, como se cada batida amplificasse o eco da negativa do doutor. Seus ombros caíram e a esperança que se inflamava instantes atrás parecia se desfazer em cinzas diante daquela simples palavra não. Mas, ao mesmo tempo, Dário não olhava para ele com raiva ou reprovação. Seus olhos permaneciam fixos nas anotações, e o tom firme tinha mais a ver com a concentração em seu trabalho do que com uma recusa pessoal. Vicente percebeu que, talvez, a negativa não fosse definitiva. Era apenas o momento inadequado para tratar de assuntos do coração. Dário folheou rapidamente os registros, fazendo anotações com precisão cirúrgica, sem tirar os olhos do corpo do lobo-guará. A tensão na sala era palpável, misturando o silêncio pesado da responsabilidade com a ansiedade juvenil de Vicente. O que quero dizer é... Começou Dário, finalmente virando-se levemente para o jovem. Alana é minha filha, e sua felicidade sempre será minha prioridade. Mas ele apontou para o cadáver na mesa. Este é o momento de lidar com questões mais urgentes. Antes de pensar em união ou cortejo, precisamos entender se este animal realmente é o monstro que nos assombrou. Vicente engoliu em seco, sentindo um misto de alívio e frustração. Não era um não definitivo, mas sim um aviso de que o tempo e as circunstâncias ditariam os próximos passos. O jovem respirou fundo, tentando controlar a mistura de desilusão e esperança que o percorreu. Por dentro jurou que não recuaria. Se aquele era o obstáculo do momento, enfrentaria o lobo da floresta antes de enfrentar qualquer outra dificuldade em seu coração. Enquanto Dário retornava à inspeção meticulosa do animal, Vicente percebeu que aquela sala guardava mais do que a verdade sobre uma fera. Guardava também a prova de que coragem e paciência seriam necessárias para conquistar o que realmente desejava. A carreata continuou pelas ruas estreitas da Vila Socorro, com o som da banda se misturando ao burburinho da multidão que seguia Vicente e o cadáver do lobo-guará. Crianças corriam ao lado da charrete, mulheres acenavam lenços brancos e homens batiam palmas em aprovação. Havia um misto de alívio e orgulho estampado em cada rosto, embora ninguém suspeitasse que aquela vitória fosse apenas ilusória. Vicente mantinha o semblante firme, projetando confiança, mesmo sentindo um peso estranho no peito. Cada olhar de admiração que recebia o fazia se lembrar do que realmente caçavam. O verdadeiro monstro ainda permanecia na floresta, maior e mais terrível do que o lobo que pendia da charrete. Ao chegarem à praça central, Ronaldo subiu em um banco e, com a voz cheia de entusiasmo, anunciou à multidão: "Meus amigos, a besta que nos aterrorizava está morta. Graças à coragem de nosso jovem Vicente e à proteção divina, podemos enfim respirar tranquilos." A população vibrou, gritando palavras de louvor e jogando flores sobre o corpo do animal, sem perceber a ironia cruel da situação. Para Vicente, cada aplauso era agridoce. Sabia que aquilo não era o fim, apenas um capítulo temporário em uma busca muito maior. Enquanto os festejos continuavam, Dário permaneceu ao lado da mesa improvisada para os exames do animal, observando com cuidado os detalhes do corpo. O médico sentia o peso da responsabilidade e sabia que, cedo ou tarde, a vila enfrentaria novamente a verdadeira ameaça. Vicente, ainda montado em seu cavalo, sentiu um frio percorrer a espinha. Entre a glória momentânea e o silêncio da floresta que cercava a vila, algo parecia observá-los, invisível, paciente. A ilusão de vitória pairava no ar, mas a sombra do verdadeiro monstro permanecia, à espera de sua vez de voltar a aterrorizar Vila Socorro. Camadas de terra e histórias. O vento soprava entre as pedras, fazendo com que pequenas folhas secas se agitassem, produzindo um som quase musical, mas carregado de melancolia. Álvaro caminhava lentamente, passando a mão sobre algumas lápides gastas, lendo nomes e datas que pareciam murmurar segredos esquecidos. Ele se deteve diante de uma sepultura antiga, coberta de musgo e parcialmente inclinada, como se o próprio tempo a tivesse esquecido. Havia algo naquele lugar que o atraía de forma silenciosa, quase magnética. Não era apenas a lembrança da morte, mas uma sensação estranha de conexão com o que havia sido perdido, e talvez com o que ainda precisava ser enfrentado.
Enquanto o rapaz observava o cemitério, sentiu o peso da solidão que carregava desde criança, amplificado pelos traumas da tragédia familiar. Cada lápide parecia refletir não só o destino daqueles que descansavam ali, mas também a própria fragilidade da vida, da inocência e das memórias que se recusam a desaparecer. Álvaro permaneceu ali, contemplando o silêncio do Campo Santo, até que o canto distante de um corvo o fez erguer o olhar. A sombra da floresta ao redor do vilarejo parecia se estender até o cemitério, insinuando que nem tudo estava morto ou esquecido. Ali, entre lápides e árvores tortuosas, a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava. Uma lembrança sombria e silenciosa, mas carregada de presságios. Valêncio aproximou-se mais, apoiando as mãos nas costas, sem pressa, como quem quer que suas palavras caiam no tempo certo. E então, você carrega esse peso sozinho há quanto tempo, rapaz? Disse o velho, observando-o atentamente. Vejo nos seus olhos que não é apenas a perda que o atormenta. Há algo mais. Algo que ainda te prende a essas lápides. Álvaro franziu o senho, desconfortável com a intromissão, mas não conseguiu desviar totalmente o olhar de Valêncio. Era como se o velho tivesse a capacidade de enxergar aquilo que ele tentava esconder de todos, e até de si mesmo. Eu não sei do que está falando, murmurou Álvaro, tentando controlar a respiração que acelerava. Valêncio sorriu levemente, quase como se tivesse previsto a resposta. Não finja que não sente, continuou o velho, com uma voz baixa, firme e estranhamente reconfortante ao mesmo tempo. Esse rancor, essa dor, você a transporta para cada passo que dá, mesmo quando parece viver a vida. O passado te persegue. Não é apenas a lembrança da família, mas também do que poderia ter sido. Álvaro respirou fundo, tentando dominar a emoção que começava a surgir. Mas a sensação de ser compreendido por alguém, mesmo sem conhecê-lo direito, era perturbadora. Eu não sei do que está falando, murmurou Álvaro, tentando controlar a respiração que acelerava. Valêncio sorriu levemente, quase como se tivesse previsto a resposta. Não finja que não sente, continuou o velho com uma voz baixa, firme e estranhamente reconfortante ao mesmo tempo. Esse rancor, essa dor, você a transporta para cada passo que dá, mesmo quando parece viver a vida. O passado te persegue. Não é apenas a lembrança da família, mas também do que poderia ter sido. Álvaro respirou fundo, tentando dominar a emoção que começava a surgir. Mas a sensação de ser compreendido por alguém, mesmo sem conhecê-lo direito, era perturbadora. Eu não sei do que está falando, murmurou Álvaro, tentando controlar a respiração que acelerava. Valêncio sorriu levemente, quase como se tivesse previsto a resposta. Não finge que não sente, continuou o velho com uma voz baixa, firme e estranhamente reconfortante ao mesmo tempo. Esse rancor, essa dor, você a transporta para cada passo que dá, mesmo quando parece viver a vida. O passado te persegue. Não é apenas lembrança da família, mas também do que poderia ter sido. Álvaro respirou fundo, tentando dominar a emoção que começava a surgir. Mas a sensação de ser compreendido por alguém, mesmo sem conhecê-lo direito, era perturbadora. E o senhor, por que se importa com isso? Perguntou Álvaro, numa mistura de curiosidade e desconfiança. Valêncio deu alguns passos para trás, olhando o jovem entre as lápides, como se ponderasse se deveria revelar mais. Porque há pessoas que nascem para observar e orientar, e há outras, como você, que carregam o mundo em silêncio. Talvez eu possa ajudá-lo a entender melhor o que carrega. Mas isso, meu rapaz, depende se você está disposto a ouvir. O silêncio se estalou novamente, só quebrado pelo vento que agitava as folhas e o canto distante de um curvo.
Álvaro sentiu o peso das palavras do velho e, pela primeira vez em anos, não se sentiu sozinho. A cena ficou carregada de tensão, e o silêncio que seguiu após a saída de Álvaro parecia quase um personagem à parte. Valêncio permaneceu alguns instantes olhando o portão enferrujado pelo qual o jovem desaparecera, sentindo a brisa morna da manhã acariciar seu rosto enrugado. Cada folha agitada pelo vento parecia sussurrar lembranças antigas, e ele sabia que o encontro com Álvaro estava longe de terminar. Clemência sorriu e repousou a cabeça no ombro do marido. As filhas, encolhidas sob as cobertas, respiravam profundamente, alheias à complexidade do mundo que se escondia fora de suas portas. A lua, agora alta no céu, iluminava o rancho de barro e madeira, projetando sombras longas no chão batido. A noite parecia eterna e tranquila, mas como toda noite calma antes da tempestade, havia um pressentimento escondido, uma ameaça que o coração humano não podia ignorar. O luar banhava o rancho com uma luz prateada, refletindo-se nas paredes de barro e iluminando o chão batido. Bastiano, inquieto, passeava pelo pequeno corredor, mal conseguindo ficar parado. Cada sombra parecia prolongar a espera. Cada som da floresta fora ou dentro de casa parecia prenunciar o momento que ele tanto esperava. Clemência, repousada sobre a cama, acariciava o ventre e sorria, compartilhando da ansiedade do marido. Sentia cada pontada e movimento do bebê, imaginando como seria seu rosto, seu sorriso, sua vida entre eles. As meninas, alheias ao clima de expectativa, dormiam tranquilas, embaladas pelo ritmo calmo da noite e pelo vento que balançava levemente as cortinas. Bastiano aproximou-se e, com cuidado, colocou a mão sobre o ventre de Clemência. "Sinto que está forte", murmurou ele quase em reverência. "Meu filho, meu menino, estamos todos te esperando. Venha nos trazer alegria." O luar refletia no olhar do casal e por alguns segundos o mundo parecia perfeito, imune a qualquer mal ou perigo. Mas, como toda história que mistura luz e sombra, aquela felicidade tinha seu lado oculto. Lá fora, na floresta que cercava o rancho, os animais se agitam, os ventos carregam cheiros estranhos e o ar traz um pressentimento que só quem sente a vida e a morte ao mesmo tempo consegue perceber. A noite avançava lentamente e a lua cheia parecia iluminar não apenas a terra, mas também os caminhos que o destino reservava à família Cesare. Bastiano segurava Clemência com firmeza, como se pudesse proteger o mundo inteiro dentro daquele abraço, enquanto a criança dentro do ventre já parecia sentir a força do amor que a aguardava. De mudar de ideia, havia algo mais importante, algo que o chamava da mesma forma que uma sombra segue a luz. Bastiano sabia que aquela rotina, aquela viagem até a cidade vizinha escondia mais do que o simples comércio de verduras. Era a preparação para enfrentar o que a floresta escondia, o perigo que rondava sua vida e a da família, mesmo que Clemência ainda não tivesse ideia disso. "Prometo que voltarei antes do amanhecer", disse ele, tentando amenizar o medo da esposa. "E tudo estará bem." Clemência apenas assentiu, com os olhos marejados, sabendo que a razão de Bastiano era maior que sua vontade de permanecer ao lado dela. O coração da mulher apertava, mas havia confiança. Confiava no homem que amava e no instinto que sempre o guiava com precisão. Ao cair da noite, Bastiano calçou suas botas, ajeitou seu chapéu e pegou o saco com os mantimentos para vender na cidade. As sombras da floresta pareciam se alongar à medida que ele se aproximava da estrada de terra, cada ruído do vento ou de um galho quebrando sob seus pés, aumentando a tensão que só quem conhece a mata à noite sente. Clemência ficou na janela, observando a silhueta de Bastiano desaparecer entre as árvores. Uma sensação de inquietação se misturava à esperança. Ela não sabia que aquela noite seria diferente das outras, que a escuridão da floresta carregava mais do que animais, ou lembranças de dias normais.
Ao chegar a um canto mais seguro do quintal, afastado da casa, Clemência apoiou o pinico sobre uma pedra achatada. Mas, antes de se aliviar, algo chamou sua atenção. Um movimento rápido entre as árvores, um estalo seco de galho quebrando sob o peso de algo ou alguém. Seu corpo paralisou por um instante, os olhos se fixando na escuridão, tentando distinguir o que se movia. O coração começou a bater acelerado. Não era apenas a adrenalina da desobediência, nem o frio cortante. Era algo mais, algo que parecia observá-la. Clemência segurou o pinico mais firme e se preparou, consciente de que mesmo naquela pequena aventura noturna, a floresta poderia cobrar seu preço. O coração de Clemência disparou. Cada batida ecoava em seus ouvidos como tambores de guerra, e a respiração acelerada parecia insuficiente para encher seus pulmões. O frio da noite agora se misturava ao calor do pavor que subia pela espinha, subindo pelo pescoço e atingindo a nuca. A criatura não se moveu de imediato. Permanecia imóvel, apenas observando, como se pesasse a alma da mulher diante de si. Seus olhos vermelhos penetravam na escuridão do quarto interior da mente de Clemência, quase como se lessem cada pensamento, cada intenção. O aroma do sangue ainda fresco da carcaça mortal pairava no ar, e a mistura do odor metálico com o cheiro úmido da mata intensificava a sensação de ameaça. Clemência tentou recuar, mas seus pés pareciam enterrados no solo, como se a própria terra a impedisse de fugir. A fera inclinou ligeiramente a cabeça, como se curioso, cheirando o vento que trazia o perfume da mulher. Um rugido baixo, gutural e prolongado escapou de sua garganta, vibrando no ar pesado da noite. Era um som que carregava a promessa de destruição e que fez o sangue de Clemência gelar. O instinto de sobrevivência lutou contra o medo paralisante. Por um instante ela pensou em gritar, mas a garganta seca não produziu som algum. A criatura, agora totalmente ciente da presença humana, avançou lentamente, os músculos saltando sob a pele negra, cada passo deliberado, calculado. Clemência precisaria decidir: correr e enfrentar a possibilidade de ser atacada ou permanecer imóvel esperando que a fera perdesse interesse. Cada segundo se arrastava, tornando a lua cheia testemunha silenciosa daquele momento de terror absoluto. O grito de Clemência ecoou pelo ar frio da madrugada, misturando-se ao rosnar ensandecido do monstro. O coração dela pulsava descompassado e cada batida parecia um tambor anunciando a morte iminente. O chão de madeira rangia sobre a força dos empurrões da criatura e a porta parecia prestes a ceder a qualquer momento. Ela lutava com todas as forças que lhe restavam, agarrando-se ao batente e ao chão, sentindo o corpo tremer não apenas pelo medo, mas pelo esforço físico necessário para resistir à fera. A barriga enorme tornava cada movimento mais difícil, cada esforço mais doloroso, mas o instinto de proteger a criança dentro dela queimava mais forte do que qualquer dor ou exaustão. A criatura, enlouquecida pelo cheiro do feto, arranhava, mordia e empurrava com brutalidade desumana. O sangue da mulher manchava o tecido rasgado da camisola, pingando pelo assoalho, misturando-se ao suor e à sujeira da noite. Por um instante, tudo parecia perdido. A porta não aguentaria muito tempo e a força do monstro ameaçava arrancá-la para fora. Mas então, um som metálico e forte ressoou na Marta. Bastiano, que correra como nunca antes pela floresta, estava próximo. O homem empunhava uma carabina, mirando com precisão na criatura que ameaçava sua esposa. E o estalo do disparo cortou o ar, fazendo a besta soltar Clemência um rugido ensurdecedor, cambaleando para trás. A mulher caiu no chão, respirando com dificuldade, sentindo a barriga estremecer com o impacto da luta. O monstro, atingido, mas ainda furioso, recuou alguns passos, fitando o homem que agora se erguia à frente da porta, pronto para proteger a família com tudo o que tinha. O segundo disparo ecoou pela noite como um trovão. A criatura uivou, um som que não parecia pertencer a nenhum animal conhecido, nem a nenhum homem. O corpo enorme cambaleou, bateu contra um tronco de uma árvore e caiu de joelhos, ainda tentando avançar. Bastiano não hesitou. Aproximou-se com o rosto tomado por horror e determinação. Seus olhos marejados não estavam fixos no monstro, mas sim na silhueta caída de Clemência no chão da casa, abraçando o ventre e lutando para respirar.
Com as últimas forças, a criatura tentou erguer-se mais uma vez. Seus olhos vermelhos ainda buscavam o cheiro da criança. Mas Bastiano fez o sinal da cruz, fechou os olhos por um breve instante e puxou o gatilho pela última vez. O silêncio caiu pesado sobre a mata. A besta tombou de vez, imóvel, devolvida à escuridão de onde parecia nunca ter saído. O cheiro de sangue ainda pairava no ar, misturado ao perfume úmido da terra e da noite. Bastiano correu até Clemência, ajoelhou-se ao lado dela, tremendo. Tocou seu rosto, seus cabelos, sua barriga. "Está tudo bem. Acabou", repetia, mais para si do que para ela. Clemência chorava em silêncio. As mãos protegiam o ventre como se ainda estivesse diante do perigo. Bastiano a tomou nos braços com cuidado e a levou para a cama. Pela primeira vez naquela noite, acendeu todas as velas da casa. A luz afastava o medo, mas não apagava o que havia sido visto. Naquela madrugada, Clemência entrou em trabalho de parto. As dores vieram rápidas, intensas, como se o próprio corpo soubesse que não havia mais tempo. O parto foi difícil. O choro do bebê demorou a vir. Bastiano sentiu o coração parar no peito quando o silêncio tomou conta do quarto. Até que, enfim, um choro forte, grave, diferente. Um menino nasceu sob a lua cheia. Mas algo não estava certo. A criança abriu os olhos ainda sujos de sangue e eles brilharam por um instante. Um vermelho profundo, quase imperceptível, que logo se apagou, dando lugar a um castanho comum. Clemência desmaiou de exaustão. Bastiano ficou sozinho, segurando o filho nos braços, encarando aquele rosto pequeno, perfeito, e sentindo um frio atravessar sua espinha. Na floresta, ao amanhecer, o corpo da criatura havia desaparecido. Nenhum rastro, nenhuma ossada, nada. Somente marcas profundas no solo, como se algo tivesse voltado para casa. Anos depois, na Vila Esperança, todos comentavam sobre o filho de Bastiano e Clemência. Um menino calado, forte demais para a idade, de olhar intenso, que nunca adoecia, que não chorava à noite, mas que em noites de lua cheia gostava de ficar acordado, encarando a janela, respirando fundo, como se reconhecesse aquele cheiro antigo da floresta. Bastiano nunca mais dormiu em paz, porque no fundo do coração ele sabia. Naquela noite, ele não havia derrotado o monstro.